meio ao verde exuberante do Paraná, encontra-se Imbaú, um município cuja história é marcada por coragem e perseverança. Raízes de Imbaú explora a trajetória dos pioneiros que fundaram esta cidade e as histórias que moldaram sua identidade. Eu sou Joel Tramontim, eu estou aqui para falar da nossa família. Nossa família é pioneira aqui do Imbaú. No ano de 67, mais ou menos, não tenho assim uma data exata, mas no ano de 67 meu pai veio aqui para o Imbaú, ele veio de José Lacerda e fixou residência no Imbaú, só tinha a casa dele e do meu tio Otávio Borges, que era dono das terras aqui, tinha bastante terras aqui no Imbaú. E o meu pai veio, comprou um pedaço de terreno aqui, com uma casinha, que ele começou a residir aqui. Na época era Cirol, não se falava Imbaú, era Cirol. E ele veio para Cirol, fixou a residência aqui e foi comprando terreno. Comprou toda uma grande parte aqui da Vila Bela Vista, que pertencia para ele, os terrenos, e ele foi loteando e foi vendendo. E começou daí a surgir as primeiras famílias, veio a família Jangada, a família Lima, e começaram a formar o lugar que se chamava Cirol na época. Aí com o tempo ele foi vendendo esses terrenos, doando para a prefeitura, fez várias doações para a escola, para posto de saúde, que tem até hoje aí o posto de saúde, as escolas que ele doou terreno, caixa de água. Daí o Imbaú foi se desenvolvendo dali para cá com a ajuda do meu pai, senhor Cassimiro Borges de Oliveira, que foi um dos pioneiros aqui. Eles vieram, eu tinha um ano, quase 2 anos de idade, minha irmã tinha 1 ano de idade, e daí os outros irmãos meus, eles nasceram aqui no Imbaú. Meu pai, ele criou nós aqui no Imbaú, deu um bom suporte familiar para nós todos, nós nos formamos e continuamos aqui. Trabalhamos no Imbaú, meus irmãos, eu tenho um irmão que trabalha comigo, nós temos escritório de contabilidade, e mais 3 irmãs. Primeira irmã do primeiro casamento, ela mora em Ponta Grossa, mas os outros vivemos aqui no Imbaú a nossa vida toda e participamos aqui da construção dessa cidade desde o início. E o meu pai era evangélico, ele era pastor evangélico, deu início no trabalho evangélico aqui no Imbaú também. Tudo gerou em torno em torno dele, ele que ajudou aqui desde o começo, tanto na questão da igreja, como do próprio desenvolvimento do Imbaú. Ele doou muito terreno para pessoas que não podiam comprar terreno. Ele abria os loteamentos, na época não tinha energia elétrica, não tinha água tratada, então a pessoa comprava um lotinho, fazia uma cisterna, um poço que falava antigamente, e daí já tinha água para a sua despesa,
e a luz era lampião a querosene na época. Então ele marcava o terreno ali, a pessoa vinha e se instalava e começou dessa forma o desenvolvimento aqui do Imbaú. Então, eu tenho um orgulho imenso de ser dessa família e ter participado, ver meu pai participando aqui do desenvolvimento da cidade. E ele deixou um legado aqui para nós da família e para todo o povo do Imbaú, pessoas que conheceram ele. Ele faleceu em maio de 2021, faltava um mês para completar 98 anos de idade. Então, o Imbaú, quase todo mundo aqui conheceu meu pai. Era uma pessoa alegre, sorridente, conversava bastante, tratava muito bem as pessoas. Nunca vi meu pai com malquerência, com alguma coisa com alguém. Todo mundo queria muito bem o meu pai aqui no Imbaú. E, enfim, ele ajudou muito as pessoas aqui. E ajudou o desenvolvimento do lugar, que é uma coisa muito importante, que isso aí nunca vai ser esquecido. Antes da chegada dos colonizadores, a região de Imbaú era uma terra de vastas florestas e rica biodiversidade. Conheça o cenário e as condições que os primeiros colonizadores encontraram ao chegar aqui. Eu me chamo José Albari dos Santos, moro aqui na Charqueada dos Betim. E eu sou proprietário desse lugar. E eu vim aqui me criei nesse lugar. Eu me criei nesse lugar aqui. E essa Santa Cruz aí, essa igreja da Santa Cruz, desde quando eu me conheci por gente, eu vim de um orfanato, eu vim em 1971. Eu vim para cá, já tinha Santa Cruz. E fiquei para cá, casei, e o meu sogro tocou essa reza do dia 3 de maio até o tempo de ele falecer. E antes dele falecer, ele passou para mim. Passou para mim e me contou que ele não queria que parasse a reza, porque ele tinha buscado essa Santa Cruz que ele ganhou lá de Campina Alta, que veio essa cruz. Segundo ele, vieram uns 9 ou 12 homens trazendo nas costas essa cruz de lá e colocaram aqui na Charqueada dos Betim, né? Então ele não queria que parasse. Então ele passou para mim fazer a reza. Quando eu casei, eu comecei essa reza com uns 20 e poucos anos. Eu estou com 62, então a gente está aí com a Santa Cruz, né? É uma história muito bonita. A passagem do monge João Maria pela região de Imbaú
se insere em um contexto histórico e cultural bastante rico no sul do Brasil. Conhecido por sua presença no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, João Maria de Agostini, também identificado como um curandeiro, profeta e figura messiânica, ganhou relevância entre comunidades de imigrantes e população rural que viam nele uma esperança espiritual, especialmente em tempos de abandono e dificuldades. Imbaú também fez parte da Rota do Profeta, que deixou na cidade um legado de fé, o Olho d'Água, uma pequena cratera com água que nunca seca. Diversos fiéis utilizam desta água para fazer batizados e benzimentos, que com sua fé no profeta, curas e milagres são alcançados. Meu nome é Edson Gomes de Lima. Nós iniciamos aqui na cidade, hoje a cidade de Imbaú, em 1964. Foi quando nós chegamos aqui, quando estava iniciando aqui a rodovia do café, estavam abrindo ainda com o maquinário. O meu pai, nós morávamos aí no Triângulo, no município de Telêmaco Borba, na época, município de Tibagi ainda, né? E em 64, nós construímos essa casa aqui. E em 65, em julho de 65, foi a inauguração da rodovia do café. Nós também inauguramos aqui o restaurante, o lanchonete, bar e dormitório. E em 66 já começou a chegar mais, construindo mais casas. Antes da avenida nós tínhamos um ranchinho só ali na avenida que era do Otávio Borges. Hoje, Imbaú levou o nome de Imbaú porque no início é chamado como Cirol, era conhecido aqui como Cirol. Cirol era uma companhia da estrada que estava trabalhando aqui, fazendo os asfaltos da rodovia do café. Ficou como Cirol. E pertencendo ao Imbaú, o Imbaú pertencia também a Telêmaco Borba, que a divisa, quando emancipou também Telêmaco Borba de Tibagi, a divisa ficou aqui já atrás, na Serra do Facão, ficou com a divisa de reserva Telêmaco Borba. E depois da emancipação de Imbaú também, já o perímetro urbano. Na época, nós criamos aqui a subprefeitura, eu fiquei 6 anos aqui trabalhando na subprefeitura, onde nós começamos a fazer ruas, abrimos ruas, nome de ruas, e ali foi quando nós iniciamos o Imbaú, na época dessa emancipação.
me chamo Zé Jangada, sou comerciante aqui no Embaú, trabalho com móveis há mais de 40 anos. Nós viemos aqui por volta dos anos 1966 a 1967. Mais ou menos estava com a idade de 7 para 8 anos. Quando meu pai veio aqui, meu pai se chama Walter Borges Jangada, meu tio já tinha vindo, ele se chama Oswaldo Borges Jangada, então os dois foram pioneiros. Meu pai, nós vimos aqui da região da Reserva, aqui, um bairro chamado Bairro dos Leonardo, e viemos com o intuito aqui de trabalhar, o pai veio com o intuito de trabalhar com comércio. Daí no início eles iniciaram sócio, depois eles se separaram. Meu pai continuou trabalhando, meu tio também, e o pai trabalhou com secos e molhados no começo, e depois trabalhou com confecção, aonde até ao terminar os seus dias, né, se aposentou, criou nós, somos em 6 irmãos, né. Hoje a maioria da nossa família, meus primos, meus sobrinhos, todos trabalham com comércio, né. Nossos pais ensinaram e nós trabalhamos com comércio. No início foi uma época muito difícil. Nós pertencíamos ao município de Telêmaco Borba, aí melhorou bastante para nós quando passou a ser município. E temos assim a nossa família, tanto a família Jangada como a família Mendes, né? Tem a minha tia aqui, tem meu primo aqui na frente da minha loja, todos trabalham com comércio. E tem algumas coisas que marcaram aqui para nós no Embaú. Aqui é chamado a Avenida Ivo Jangada, não que o meu avô seja o pioneiro, mas em função da nossa família, o meu avô teve um acidente, veio a falecer, em homenagem ao seu Carlos Hugo, que era o prefeito na época, pôs o nome aqui da Avenida Ivo Jangada como é hoje. Outra coisa que marcou bastante também na nossa família foi o caso da passarela Isabel Sebastiana Mendes. Então ela teve um acidente, né? Tem 2 Isabel, tem a minha irmã, Isabel, e a Isabel, que era minha tia, era a filha caçula da minha avó, do meu avô, do lado materno. E aconteceu um acidente que ela atravessou, atendeu a minha irmã e não percebeu o caminhão. Então, então ficou o nome em homenagem também à nossa família, a Isabel Sebastiana Mendes, que é o nome da nossa passarela. E nós vemos aí, meu pai sempre foi, na época ele iniciou o comércio de confecção, pouca gente sabia que era descobria São Paulo. Então ele foi para São Paulo, graças a Deus, foi muito bem na época, né? E aí tem muita coisa que nós, né? A evolução da cidade cresceu bastante, né? Temos aí o seu Cassimiro Borges, que era um dos mais antigos, né? Fez o loteamento, parte de cima aqui, Cidade Alta, era tudo dele. Teve depois seu Geraldo Porto, tudo um morador antigo aqui da nossa época. Eu era funcionário de empresas, daquele pessoal que
tinha obras em vários lugares. Eu trabalhei no Rio Grande, em Passo Fundo, trabalhei em Paraty, estado do Rio. E por último, eu estava trabalhando em Guaíra, numa firma nova, Serra Almeida. Daí houve uma oportunidade, eu queria muito comprar um comércio. Eu tinha vontade de trabalhar por conta. Daí, como eu tinha vontade de comprar um comércio, surgiu uma oportunidade aqui na Ciror, chamava Ciror aqui, não tinha outro nome. Daí, na oportunidade, apareceu esse bar, aqui o nome era bar. Tanto é que eu não tinha nenhuma mesa para o pessoal. Eu tinha mesa de nuque, um bar com mesa de nuque, bem organizadinho. Eu trabalhava, só que um bar meio com bastante coisa. Eu trabalhava com gás, eu trabalhava com venda de frango, frios. O único barcão que tinha aqui na avenida, que era frios, era o meu. Em 1976 que eu comecei aqui. Daí a gente começou a evoluir, mexer com mais alguma coisinha. Eu fui cerealista, trabalhei com cereais um bom tempo depois do bar. Eu acho que eu trabalhei uns 15, 20 anos com bar, daí passei a trabalhar com cereais. Depois dos cereais, eu cheguei até ser plantador de tomate na parte de tomateiro aqui na região. Na verdade, eu era o único bar mesmo. Tanto é que não é só o único bar, a única televisão que tinha aqui era minha. Quando saía o jogo de bola, o pessoal vinha, ficava de frente à janela lá, ou então assistir. E daí eu falava ao pessoal, principalmente quando era a seleção brasileira, eu gosto muito de esporte. Eu falava para eles, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, a hora de começar o jogo não vendo nada mais. Vocês comecem, vão pensando bem, porque daí eu não vou vender. Aí só vendo no intervalo do meio tempo. Então a vida aqui foi mais ou menos isso. E daí veio vindo melhorando, o povo veio vindo. Aqui, por exemplo, aqui no Embaú, 75% do município de reserva. Baseado mais ou menos 75% do município de reserva, quer dizer, de lá. Então, que nem a gente também, né? Então, foi nesse embalo a coisa. A conquista da autonomia foi um momento de grande celebração. O reconhecimento oficial trouxe um novo sentido de pertencimento e orgulho à comunidade. Veja como a cidade comemorou este marco histórico. Bom, chegar para morar definitivamente em Embaú foi no ano de 1973. As nossas famílias, tanto os Mendes quanto os Jangadas, eles chegaram um pouco anterior. Mas eu cheguei aqui em 73 e fiquei aqui até o ano de 2023. Até o ano de 2020. Depois, a vida inteira, Telêmaco Borba, Embaú, Embaú, Telêmaco Borba, Embaú, Telêmaco Borba. No ano de 90, nós começamos a se envolver mais na questão política. E no ano de 1992, eu fui candidato a vereador aqui no município de Embaú. Eu fui candidato a vereador, o professor Ney,
que depois veio a ser o primeiro prefeito, também foi candidato a vereador. Aí, logo na sequência, o então deputado Orlando Pessutti, que passava vindo de Ivaiporã para Curitiba, quando ele era deputado estadual, ele conversando com alguns companheiros daqui, o nosso amigo Valdeci Padeiro, Devanil Nava, Miro Vieira, Toninho Bessani, Vardinho Jangada, Neide Vieira, aí chegou em mim, Alcino, iniciou-se a primeira discussão para a emancipação do município de Embaú. Aí procuramos na época o então prefeito Carlos Hugo, que não foi favorável à ideia de nós transformarmos o Embaú em município, mas nós persistimos com essa luta e conseguimos, na Assembleia Legislativa, através do deputado Orlando Pessutti, que intercedeu junto ao então deputado Aníbal Cury, presidente da Assembleia Legislativa, e fizemos um primeiro plebiscito, aonde o não venceu. Então perdemos o primeiro plebiscito. Aí fomos para um segundo plebiscito, aonde o sim ganhou, e aí no dia 8 de dezembro de 1995 foi aprovada a lei que criou o então município de Embaú. O município de Embaú, quando o município de Embaú começou aquela movimentação para emancipar, teve aquelas opiniões contrárias, aquelas opiniões favoráveis. Mas só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas achavam que o Embaú era muito pequeno para emancipar. O que muita gente não sabe, e talvez até hoje alguns não sabem, que o Embaú, o Paraná, dos 399 municípios, tem 155 municípios mais pequenos que o Embaú. 155 municípios no Paraná são mais pequenos que o Embaú. Então o Embaú, antigamente, claro, ele estava nascendo quando nós chegamos aqui, muito poucas casas, uma casa para lá, uma casa para cá, mas ao pouco ele foi crescendo, foi criando corpo. Hoje, nós temos aqui no Embaú, hoje, só para você ter uma ideia, a Charqueada de Baixo, que tem um eleitorado maior do que vários municípios do estado do Paraná. Então o Embaú cresceu, digamos, na primeira gestão do professor Ney, depois cresceu mais um pouco na gestão do prefeito Lauzinho, depois cresceu na gestão do prefeito Miro Vieira, depois novamente na gestão do prefeito Lauzinho, e hoje o município continua crescendo na gestão da prefeita Daiane. Então o município do Embaú ele adquiriu condições, digamos assim, de ser uma cidade. E hoje Embaú pode ser considerado uma cidade, um município que lá, quando era Cirol, que ninguém imaginava que poderia ser o que é o Embaú hoje. Então todos aqueles ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-vice-prefeitos que passaram por essa fase contribuíram para o crescimento do Embaú. E os que estão aí no momento continuam contribuindo. E o caminho é esse para o Embaú continuar crescendo. A história de Embaú é uma história de coragem, determinação e comunidade. Raízes de Embaú é uma homenagem aos pioneiros que moldaram o destino desta cidade e um convite para todos que desejam conhecer suas raízes.